Oi gente, tudo bem? Eu sou Eline Ceprim. Vamos continuar a leitura do livro O Amor Não Esqueceu Ninguém. Capítulo 7, Arte nesta Vida. E nós terminamos aqui falando da Uclá, né? Que ele conheceu uma pessoa bem importante. Que o Gary, através da Cindy, conheceu uma pessoa importante que talvez tivesse a oportunidade de fazer a série de livros ou de perdoar. Então ele continua. Na mesma viagem ao Havaí, onde conheci Jerry Rochelle, também conheci um cara chamado Daim. Ele vivia na casa ao lado de dois amigos nossos, no Monte Shasta, Michael e Rafael Tamura. Não é apenas um caso de este mundo ser pequeno, tudo está conectado. Michael é um talentoso médium, professor espiritual, curador e autor. Ele também é uma divisão minha. Arthur e Puchat tinham explicado que algumas vezes mais de uma pessoa tem memórias legítimas de ter sido um indivíduo específico em uma vida passada. Porque, antes da mente daquela pessoa do passado se dividir, devido à ideia da separação, as pessoas com essas memórias eram aquela pessoa. É raro que duas divisões cheguem a se encontrar, porque, por definição, elas se separaram e foram em direções diferentes. Mas Michael e eu realmente nos encontramos e viramos amigos. Vou fazer aspas aqui, porque eu tenho uma divisão minha aqui também nessa vida que eu encontrei. E eu falo que ele é um irmão para mim e nós temos as mesmas memórias. E é incrível quando você conhece, realmente tudo está conectado. Normalmente essas pessoas não têm a tendência de se encontrarem porque seguem caminhos muito opostos, mas algumas vezes elas se encontram. Voltando, Michael, que é japonês, tem um grande senso de humor e está quase sempre sorrindo. Desde a primeira vez que nos encontramos, admirei sua personalidade e a forma como ele era capaz de rir diante da vida. Existem alguns professores intelectuais de espiritualidade, incluindo professores do curso, que se esqueceram de rir. Eles não têm nenhum senso de humor, mas Michael se lembra de rir. Como Goethe escreveu, o homem de compreensão acha todas as coisas engraçadas. O homem da razão, poucas. Gente, vou fazer aspas aqui, porque eu sou uma pessoa de compreensão e não de razão. Foi muito bom ler essa parte. Uma das dádivas fantásticas de ser um orador internacional se mostrou na forma dos lugares maravilhosos que Cindy e eu fomos visitar nos anos seguintes. Assim como as pessoas que conhecemos. Os estudantes de um curso em milagres são os mesmos ao redor do mundo. O idioma pode mudar, mas o amor e a paz são sempre aparentes. Em Paris, fizemos amizade com um maravilhoso professor do curso chamado Sylvain. E ele e sua amiga Caroline nos mostraram toda a cidade. Sylvain tem uma organização de estacionamento, que não é fácil de obter. Então, é uma autorização de estacionamento, que não é fácil de obter. Então, tínhamos uma grande vantagem. Durante nossas 3 visitas lá, em um espaço de 4 anos, consegui levar Cindy ao topo da Torre Eiffel comigo. Cindy não gosta de altura do jeito que eu gosto, mas ela praticou o perdão e se saiu bem. Nós visitamos o Museu Rodin, navegamos pelo Rio Sena, fomos ao Louvre, curtimos o show no Moulin Rouge, subimos ao topo do Arco do Triunfo, visitamos Versalhes e admiramos as maravilhosas fontes e jantamos na Champs-Élysées. Achei que a cidade seria interessante, mas não esperava que fosse tirar o fôlego. Você não pode virar para um lado em Paris sem ver algo espantoso. Estávamos glorificando ilusões, ou apenas sendo normais? A resposta sempre reside em se você está ou não tornando isso real. É claro que se estiver tornando isso real e estiver se divertindo, sempre pode se lembrar de perdoar depois. Essa não é uma difícil lição de perdão, é uma das mais fáceis. Tudo o que você tem que fazer é percebê-la, quando se lembrar de fazê-lo, e depois substituí-la em sua mente pela verdade. Olha aqui, tem um quadrinho de coisas importantes. A resposta sempre reside em se você está ou não tornando isso real. Então, gente, aspas aqui, você pode curtir o mundo, fazer o que quiser, mas sempre lembrando de perdoar. Mas não um perdão comum, lembrando de perdoar, porque isso não é real. Não torne nada real. Uma das experiências mais fascinantes que tive em Paris foi ver a Mona Lisa, quando fomos ao Louvre.
Depois de esperarmos na longa fila, finalmente chegamos perto da pintura que está envolvida por vidro inquebrável. A Mona Lisa nunca me pareceu uma pintura importante, apesar da sua reputação. Quando vi as imagens dela nos livros, pensei que era apenas uma pintura legal, sutil, de uma mulher enigmática. Pessoalmente, no entanto, foi uma história diferente. Fiquei atônito em ver os detalhes do rosto da mulher. Entendi o que Da Vinci tinha feito. Ele tinha pintado o rosto de uma pessoa iluminada. O sorriso gentil de que o curso fala foi capturado perfeitamente, os olhos inequivocadamente translúcidos. Senti arrepios na espinha, conforme percebi que o próprio Da Vinci deve ter sido iluminado. De que outro jeito ele poderia saber como captar essa imagem na tela? Seria isso, de certa forma, um autorretrato? Ele teria se disfarçado de mulher? Quer fosse ele ou não, a pintura era agora um feito imenso e incomum em minha mente. No sábado, 7 de julho de 2007, que foi 7/7/7, Las Vegas quebrou o recorde de casamentos já realizados lá. Cindy e eu estávamos na cidade apenas para nos divertirmos. De vez em quando, você tem um dia que corre de forma perfeita. Não importando o que você faça, funciona. Fizemos um passeio fenomenal de helicóptero pela Via Vegas e pelo lado ocidental do Grand Canyon, até pousando no Canyon para fazermos um piquenique observando o Rio Colorado. Fazia 48 graus, mas não nos importamos com isso. Quando voltamos do passeio, ainda havia luz, mas já estava escurecendo. A via estava iluminada e estava linda. Parecia um sonho feliz. Com uma noiva em cada canto, percorremos nosso caminho até o Hotel Palms e o Ghost Bar, que tem uma das melhores vistas de Vegas. Havia um casamento acontecendo na sacada. Não tínhamos sido convidados, mas o pai da noiva nos chamou para nos juntarmos a ele mesmo assim e nos tornamos parte do casamento. Foi um momento alegre. Quando chegou a hora do jantar, decidimos subir as escadas para um restaurante francês chamado Élysée, no qual era necessário fazer reservas com antecedência. Não pensávamos que conseguiríamos entrar, mas fizemos uma tentativa. Pedimos uma mesa e ainda restava uma. Fomos conduzidos até lá como se fôssemos VIPs e tivemos um jantar maravilhoso. Eu não jogo, nem mesmo sei como, mas se tivesse jogado naquela noite, acho que provavelmente iria ganhar. Muitas lições de perdão que aparecem durante nossas escapadas foram encontradas no esforço que requereu ir de um lugar para outro. Viajar pode ser muito desafiador, mas quando se tem um horário marcado para estar em algum lugar, isso se torna mais difícil. Em meu caso, se eu não fizer uma conexão e ficar preso no sistema, talvez não dê o workshop. Algumas vezes acabo correndo pelo aeroporto tentando pegar um voo e pensando no quanto as pessoas ficariam desapontadas se não aparecêssemos. Aí penso em um desenho de Jota que tínhamos em nossa sala de estar. Ele estava rindo, do jeito que Jota fazia há 2000 anos, e na legenda, na parte de baixo, dizia: "Você está com medo de quê?" Eu sempre sorrio quando penso nisso, não importando onde esteja ou o que esteja fazendo, até mesmo correndo através do aeroporto. Isso é o Espírito Santo trabalhando. Logo que chegamos ao nosso destino, é sempre compensador. Sim, dar workshops de dia requer só isso. Trabalho, mas pelo fato de estar conectado ao Espírito Santo e absorver a energia dos participantes, eu com frequência me sinto melhor no fim do dia do que no início. Não gosto muito de levantar cedo, mas vale a pena acordar para isso. Conforme a ilusão do tempo passou, Cindy começou a participar mais dos meus workshops. No início de 2010, começamos a tocar música juntos. 3 ou 4 músicas que distribuímos ao longo do dia. Cindy já tinha gravado seu segundo CD de músicas, e nós gravamos juntos o nosso próprio naquele ano. Também fizemos um CD de meditação em 2012. Eu não tinha estado em estúdio de gravação desde os anos 80. Foi agradável e também muito legal aprender novos truques. Cindy estava em seu auge e ela se sentia muito confortável naquele ambiente. Tive que perdoar o processo e demorei várias sessões para entrar no ritmo. Eu não queria fazer músicas para viver novamente, mas redescobri a razão pela qual entrei para a música para início de conversa. Era divertido. Cindy, que tinha concluído seu bacharelado em psicologia na Califórnia State University, Northridge, decidiu frequentar a University of Santa Monica e fazer mestrado em psicologia espiritual.
A USM é um dos poucos lugares, talvez o único no mundo, onde você pode ter um grau reconhecido desse tipo. Fundada por John Roger, a universidade tem sido dirigida e os cursos têm sido dados pelos doutores Ron e Mary Hunick há mais de 30 anos. Ron e Mary são excelentes professores e acabei apresentando-os à minha editora, Hay House, que publicou o livro deles, Loyalty to Your Soul, The Heart of Spiritual Psychology, Lealdade com Sua Alma, o cerne da psicologia espiritual. Em abril de 2009, Cindy estava trabalhando como recepcionista na National Lampoon, na via Sunset, Hollywood. Ela gostava de trabalhar lá e conhecer todo tipo de pessoas interessantes, incluindo estrelas de cinema. A própria Cindy tinha estado na televisão muitas vezes fazendo trabalho extra e participações especiais em programas como Married with Children and Boy Meets World. Também fez um vídeo de Natal para a National Lampoon, que foi visto por mais de 1 milhão de pessoas. Ela continuou fazendo trabalho extra e apareceu na série de TBS, Wedding Band, em 2013. Quando me divorciei, não tinha intenção de me casar de novo tão cedo. Existem muitas pessoas que dizem que não pretendem se casar ou que não querem se casar de novo. Mas aí você encontra a pessoa certa e tudo muda. Pedi orientação ao Espírito Santo e a orientação que recebi parecia certa. Pedi sim de casamento, não víamos razão para esperar e decidimos nos casar naquele verão, em 11 de julho de 2009. Nossa, que incrível, o dia do casamento da minha mãe, 11 de julho. Eu também disse a Cindy que ela poderia pedir demissão do seu trabalho diário se quisesse, e encontrar uma maneira melhor de usar seu talento musical e espiritual. Depois de se formar na USM, ela logo estaria viajando a quase todos os meus workshops para fazer música. Aos poucos ela começou a falar mais e a interagir com as plateias junto comigo. É uma boa mistura de energia masculina e feminina, e as pessoas gostam disso. Eu ainda dou a maior parte dos ensinamentos, mas Cindy acrescenta um toque legal. Ela não é iniciante. É um ser espiritual muito avançado, uma conselheira e orientadora espiritual treinada e experiente, e uma praticante bem informada do curso. Nosso casamento foi no Havaí, uma reunião íntima com os amigos mais chegados e a família, celebrada em um lindo lugar e barvalento de Oahu chamado Haiku Gardens. A cerimônia de casamento foi dirigida por nossos amigos e por minha divisão, Michael Tamura e sua esposa, Rafaele. Com toda a agitação dos preparativos de receber a todos na manhã do casamento, Cindy e eu percebemos que tínhamos nos esquecido de tirar uma licença de casamento. Felizmente, nossos amigos, Jerry e Rochelle, estavam lá e nos levaram de carro por toda a Honolulu, tentando encontrar alguém que pudesse nos dar licença. O cartório estava fechado, mas acabamos encontrando um juiz de paz que podia fazer o trabalho. Cindy e eu decidimos que cantaríamos um para o outro, mas não revelamos a música que tínhamos escolhido para que pudéssemos fazer uma surpresa. Ela cantou The First Time Ever I Saw Your Face e eu cantei e toquei na guitarra When I Am 64. Cindy ficou tão emocionada que mal conseguia articular as palavras. Nós dois nunca tínhamos tocado juntos em público. E para mim, foi a primeira vez em quase 20 anos. Eu estava realmente enferrujado, mas nós dois conseguimos nos expressar musicalmente durante o casamento, que era o que queríamos. Foi uma linda cerimônia e recepção celebradas no paraíso. Cindy e eu passamos uma lua de mel de 5 dias na espantosa e mística ilha de Kauai antes do casamento. E depois passamos alguns dias em Turtle Bay, na costa norte de Oahu. Em Kauai, visitamos um lugar maravilhoso chamado Smith's Tropical Paradise. Quando estávamos lá, vi pessoalmente a conexão que Cindy tem com os animais. Em determinado momento, em um dos adoráveis jardins, havia um pavão a uns 9 metros de nós. Cindy começou a cantar gentilmente Amazing Grace para ele. De início, o pavão inclinou a cabeça no ar, parecendo surpreso com o lindo som. Então, virou-se lentamente e começou a andar de forma hesitante, aproximando-se de Cindy, um passo de cada vez na direção de onde o som estava vindo. Conforme Cindy cantava, o pavão continuou dando pequenos passos em direção a ela até estar bem na sua frente, ouvindo o som como se estivesse fascinado e olhando diretamente para o rosto dela. Eu vou parar por aqui, porque
Já tá dando quase 15 minutos e continuamos em cenas dos próximos capítulos. Amazing Grace for todos.